Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente dia, uma ótima quarta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento, o nosso encontro do Evangelho Diário. Todos os dias, às 7:30 da manhã, a gente se encontra aqui para juntos abrirmos o nosso coração para Jesus, para uma mensagem, uma palavra de esclarecimento, de consolação para o nosso dia. Então sejam muito bem-vindos e é com muita alegria que nós iniciamos hoje não apenas mais uma manhã em nossa jornada terrena, mas também iniciamos o nosso encontro do Evangelho. Meus amados irmãos, hoje eu gostaria de convidar para que possamos iniciar aqui o nosso evangelho preparando o nosso coração para as palavras de hoje, que são palavras do querido benfeitor Emmanuel. Então, antes de nós lermos e partilharmos as palavras dele, vamos juntos preparar o terreno do nosso coração, o terreno da nossa alma, com uma prece. Porque todas as vezes que nós silenciamos o nosso interior, elevamos o nosso pensamento até o mais alto, se acende uma luz aonde estamos. E a luz da prece, por mais que nós não enxergamos ela, meus irmãos, ela tem um alcance que é possível irradiar não apenas em volta de nós, o nosso coração, mas a luz da prece, ela irradia para a nossa casa, para onde estamos, banhando de bênçãos não apenas nós que estamos orando, mas aqueles que também estão perto de nós, aqueles também para quem destinamos essas preces. Então, a oração, ela tem, meus irmãos, uma luz tão grande. Vamos acender essa luz hoje para iniciar o nosso evangelho diário. Então eu convido a todos para que a gente possa se concentrar aqui, silenciar um pouco os pensamentos, silenciar as preocupações, silenciar um pouco toda a agitação que está dentro de nós. E vamos conduzir o nosso pensamento até a Jesus. Fechamos os nossos olhos da vida material e neste momento vamos permitir que o nosso pensamento seja conduzido até a Jesus. Imaginemos o Cristo de braços abertos aqui diante de nós. Jesus, com aquela feição tão calma, tão serena, com teus braços abertos, caminhando até o nosso encontro. Vamos também caminhar até Jesus, abraçá-lo e sentir toda a paz que somente o Cristo pode conduzir em nosso coração. E neste momento, olhemos para os olhos serenos de Jesus e do fundo do coração roguemos: Cristo, obrigada por ouvir o nosso chamado e vir ao nosso encontro neste momento, nesta manhã do Evangelho. Nós te chamamos do fundo do coração para estar presente aqui conosco, neste instante que todos nós, cada um em sua casa, se coloca em pensamento unido ao Senhor. Jesus, nós te rogamos a paz em todos os lares da terra, a paz para a nossa família,
a paz para o nosso dia. Conceda-nos, Jesus, a coragem para mais um dia na vida terrena. A coragem de servir sem duvidar. A coragem de acender a fé com perseverança. A coragem, Jesus, de se levantar perante as angústias e enxergar a esperança na vida eterna. Banha o nosso coração tão pequenino com essa paz que vem do Senhor, nos protegendo, nos amparando e nos intuindo com a tua paz, hoje e sempre. Fique conosco, Jesus, não apenas no momento do Evangelho, mas, por favor, fique conosco em nosso coração para sempre. Que assim seja. Meus amados irmãos, é com o nosso coração bem junto com Jesus que eu convido a todos para a gente iniciar o nosso Evangelho. E olha, meus irmãos, a gente precisa muito se aproximar de Jesus, porque um minuto ou outro, acontece uma coisa ou outra no dia a dia, na semana, e a gente logo já se esquece de Jesus. E isso ocorre com muita frequência. Às vezes estamos preocupados, às vezes estamos angustiados, ansiosos, ou às vezes estamos, na verdade, com a atenção muito voltada para outras coisas e acabamos esquecendo de Jesus. Por isso, vamos retornar sempre ao longo do dia o nosso pensamento, sempre voltando ele para Jesus. Bom, meus irmãos, hoje eu convido a todos para a gente refletir, iniciar o nosso evangelho diário, a palavra de hoje para o nosso coração, para a gente hoje refletir o número 72, a mensagem de número 72 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E essa mensagem ela é muito especial porque ela é do nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel. E hoje, Emmanuel ele diz para o nosso coração: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Olha, meus irmãos, hoje eu tenho dois pontos para tratar aqui dessa mensagem para a gente. Primeiro, que quando Emmanuel coloca que cada homem é uma casa espiritual, me recordo muito das palavras de Jesus sobre esse tema. Porque Emmanuel coloca aqui para a gente que todos nós somos uma casa, nos assemelhamos a uma casa espiritual. Quando pensamos em casa, claro que logo já assemelhamos a casa no sentido físico e material, a casa como local em que moramos, o lar que habitamos. Mas hoje aqui o sentido do uso desse termo casa é para dizer de casa espiritual. E todos nós somos uma casa espiritual. E eu me recordo muito dos ensinamentos de Jesus sobre sermos uma casa espiritual, que eu me lembro de uma passagem do Cristo, na verdade, em que Jesus está narrado lá no Evangelho de Mateus, em que o Cristo diz que os inimigos do homem serão os seus familiares. Ou seja, os inimigos do homem serão, em outras traduções, a gente também encontra os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Olha só, Jesus, certo dia, em uma determinada situação, partilhando os ensinamentos ali para os seus apóstolos, para aqueles que estavam ouvindo a ele, Jesus diz: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, marcado para a gente.
Olha, meus irmãos, quando Cristo diz isso, claro que tem um contexto do ensinamento que ele estava passando, e os ensinos do Cristo são maravilhosos porque a gente consegue extrair muitos pontos de vistas e entendimentos através dele. Só que, olha só, unindo isso que Jesus diz no contexto aqui da nossa mensagem de hoje, então eu estou trazendo para a gente harmonizar com a mensagem de Emmanuel. Jesus diz: olha, o homem terá por inimigos aqueles da sua própria casa. E aí Emmanuel diz assim que cada homem é uma casa espiritual. O que a gente consegue extrair de comum dessas duas mensagens? Se todos nós somos uma casa espiritual, e Jesus diz que teremos por inimigos aqueles que irão habitar dentro da nossa casa, o que a gente consegue associar? Que os nossos maiores inimigos moram dentro de nós. Estão na nossa casa espiritual. Os nossos maiores inimigos são aqueles que não permitem que a gente mantenha a nossa casa espiritual límpida, pacífica, tranquila. Os nossos maiores inimigos são aqueles que deixam a nossa casa espiritual perturbada, cheia de raiva, de ira, de tristeza, de rancor, de avareza. Esses são acrescenta orgulho, acrescenta egoísmo também, um dos maiores inimigos que impedem que a nossa casa se mantenha límpida, interiormente falando. Olha, meus irmãos, Emmanuel, ele traz uma informação tão importante para a gente, porque frequentemente nós não enxergamos que somos essa grande casa espiritual e que, por assim dizer, temos que ter cuidado com a limpeza dessa casa espiritual, zelo com ela. Zelo, meus irmãos, com o que a gente deixa adentrar aqui. Pensemos uma coisa. Na nossa casa física, material, aonde nós moramos, tudo bem? Aonde nós moramos? A gente deixa o portão da nossa casa, a porta da nossa casa aberta para qualquer pessoa que quiser entrar? A gente deixa a porta da casa aberta, escancarada? E aí, quem quiser entrar, entra. Se quiser entrar também um inseto, um bicho também entra. E aí vai entrar sujeira da rua, poeira, qualquer coisa entra. A gente faz isso? Não, meus irmãos. Frequentemente, e eu acho que todos nós fazemos isso, nós deixamos sempre o portão, a porta da nossa casa fechados. E a gente abre para aqueles em que são bem-vindos em nosso lar, em que a gente deseja receber. A casa é um lugar muito íntimo. Então a gente convida para ir na nossa casa aqueles que a gente tem muita afinidade, que a gente tem muito carinho. Não é verdade? A gente só convida para vir em nossa casa, para nos visitar, para estar um pouco dentro da nossa casa, aqueles que a gente tem confiança, que a gente tem carinho, que a gente tem afinidade. Porque a casa é um ambiente muito íntimo e muito particular. Então a gente recebe nela aqueles que temos confiança e carinho. Agora, meus irmãos, eu vou trazer esse exemplo aqui para a nossa mensagem de hoje. Se a gente não deixa a porta da nossa casa escancarada para qualquer pessoa entrar, animal, inseto, poeira, sujeira, se a gente não faz isso, então também não vamos fazer isso com a porta da nossa casa espiritual. Vamos tomar cuidado
para os sentimentos que a gente deixa adentrar na nossa casa espiritual. Os pensamentos que a gente anda desejando, as nossas vontades, as nossas ideias, os nossos planos. Tomemos cuidado para o que estamos abrindo as portas da nossa casa espiritual. Porque se a gente deixa, digamos assim, nossa porta da nossa casa espiritual escancarada, vai entrar qualquer coisa. É raiva, é rancor, é ódio. E aí vai ficando só poluído dentro do jardim da nossa alma. Os nossos pensamentos vão ficando conturbados. E aí a nossa casa mental, a nossa casa espiritual vai ficar o quê? Totalmente inundada de sentimentos, pensamentos e desejos baixos. Que a gente pode considerar os grandes inimigos que a gente vem a cada encarnação lutando para desfazer os laços com esses inimigos, que é a raiva, o ódio, são esses sentimentos mais baixos, esses desejos mais passageiros só da vida material. Então, meus irmãos, novamente eu vou frisar, se a gente toma cuidado com o que entra na nossa casa física onde moramos, também tomemos cuidado com o que a gente aceita e coloca para dentro do nosso pensamento e do nosso coração. Não é toda ideia que a gente ouve por aí que a gente vai abrir espaço na nossa casa mental para ela entrar. Não é todo sentimento que bate na porta do nosso coração que a gente vai acolher e deixar ele frutificar aqui dentro. Não é todo desejo que chega até a nossa alma que a gente vai abrir as portas e acolher esse desejo, sem pensar nas consequências, sem pensar na base desse desejo, na moralidade envolvendo ele. Então, meus irmãos, filtremos. Tenhamos mais cuidado para que a gente para o que, na verdade, a gente está abrindo a porta da nossa casa espiritual. Jesus já nos dizia, e esse ensinamento do Cristo a gente consegue contemplar ele em diversos contextos. Mas Jesus já nos dizia que nós teríamos por maiores inimigos aqueles dentro da nossa casa. Então, eu tô colocando aqui, não é de casa física, não, os maiores inimigos da casa espiritual. Que é quando a gente não filtra, não se atenta, quando a gente não está prestando atenção às ideias que estamos acolhendo, os pensamentos que estamos dando corda e aos sentimentos que estamos florescendo em nós. Vigiemos. Cuidemos com carinho da nossa casa espiritual. Porque, meus irmãos, quando nós deixarmos aqui as vestes materiais, a gente não leva nada da nossa casa física e material, mas a gente leva tudo da nossa casa espiritual. Lembremos sempre disso. Hoje, eu agradeço a todos por partilharmos deste momento do Evangelho juntos, desse ensinamento para o nosso coração. Convido para a gente encerrar o nosso encontro do Evangelho com essa mensagem para o nosso dia, lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus e nos encontramos amanhã para mais um Evangelho diário com a permissão de Deus. Que assim seja.